Neste vídeo estarei apontando pontos na qual vou te fazer ler M Destino 1, 2 e Desolador. E se não ficar satisfeito, pelo menos veja até o final do vídeo. O vídeo foi feito por muita determinação e carinho. Why, without you, it's hard to survive. M Destino foi criado em 2023. Demorou cerca de 6 meses para ficar pronto. Ele foi o primeiro livro da saga. Só que, infelizmente, como ele não era muito fundamental na história, eu tive que fazer um remake lá de 2025. M Destino 2 foi criado em 2023, em novembro de 2023. Ele foi o último livro que eu tinha lançado e era para poder fechar a trilogia inteira. Mas em 2024 ocorreu umas coisas diferentes. Para expandir mais o universo da história de M Destino, eu criei o Desolador do Anoitecer. Esse livro conta a história diferente dos outros livros. Ele conta a história de um personagem chamado Micavel, que ele entra no exército. A história vai se desenvolvendo bastante e acaba que ele se encontra com os Corujas Negras, que são personagens do meu livro de Destino 1 e 2. Inicialmente, os Corujas Negras, que é uma história separada do resto dos livros, ele era para ser uma história um pouco mais pesada. Mas como o negócio da série começou a ficar assim, palavrões, essas coisas do tipo assim, eu resolvi mudar. E assim ficou como está hoje. Como vocês podem ver, M Destino foi inspirado bastante em histórias de super-heróis, como Superman, Homem-Aranha e outros tipos de super-heróis. Oh, I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take on me. Take me. Take on me. O livro conta uma história de 3 protagonistas. O primeiro é o Miles Deca, e ele é um estudante inicialmente e conhece um pouco da magia sobrenatural. Quando ele vai pegar o livro e o pingente no porão da sua casa. E também ele vai se transformando aos poucos um bruxo muito poderoso. Ele possui regeneração também e possui diversos tipos de habilidades quando ele adquire o livro. Assim como Helena e Mila, que são outras personagens do livro. E tem outros personagens também secundários, como as crianças, os jovens bruxos. Os bruxos que eles conhecem a magia e começam a usar ela para poder fazer o bem. Todos os personagens fazem isso, tá? Todos os personagens. Aiden Smith e Scott. O M Destino 2 é uma história mais sombria. Ele conta uma história pós-apocalíptica depois do primeiro livro. Nessa história aconteceu uma coisa muito inesperada. Golpe de estado ocorreu nos Estados Unidos e acabou que entrou em um presidente novo. Só que esse presidente ele só queria ferrar com a população e controlar bastante ela. Por isso ele criou um projeto chamado Millennium. Esse projeto ele utiliza um super soldado de cobaia. Esse é o próprio Millennium. Só que seu nome real é Ryan. Enfim, ele mata muitas pessoas mesmo. E acaba que Miles, ele foi convocado, na verdade. Ele foi convocado para poder parar o Millennium e salvar o mundo de uma vez. De primeiro ele não aceita por causa de Helena, mas no final, como foi pressionado a fazer esse negócio, ele acaba que aceitando e seu Coruja Negro de novo. Ele vai e tem algumas paranoias sobre esse personagem, mas no final ele acaba encontrando com ele e não foi nada bom. Millennium chega e acaba acertando o Miles e a Mila, que eram os únicos Corujas Negros que estavam bem ali. E eles acabam sendo surrados pelo Millennium. O personagem foi inspirado no Homelander e no Superman de Injustice.
Qualquer semelhança é mera coincidência. M Destino 1, 2 e Desolador foram os livros que fizeram mais me aproximar com a literatura. Sim, eu leio meus próprios livros e são meus favoritos também. Tá, mas qual é o meu favorito, assim, de todos? Eu fico entre o primeiro e o segundo, mas eu acho que o primeiro ganha muito mais porque o primeiro, ele conta uma história mais rica em detalhes. Eu gostei bastante do resultado final e realmente, cara, eu me deixei no remake, o primeiro, só que o remake, ele conseguiu entregar algo que eu tava planejando trazer no primeiro livro, só que eu não tinha conseguido porque eu tinha um tempo muito limitado, entendeu? E eu consegui trazer uma história muito mais abrangente, uma história muito mais rica em detalhes, uma história com drama, com ação, com muita coisa assim. E pra quem não leu, eu recomendo fortemente que leia, porque Meu Destino não é só uma história de super-heróis, magia ou bruxaria, ou então misticismo, como você preferir chamar, mas é o gênero da história, tá? Ele é mais uma história de determinação, de perda, drama, de um monte de outros gêneros. Bom, eu espero que vocês gostem do livro, porque o livro é muito interessante, tá? Tá custando uns R$30, o Meu Destino 1, o 2, o Desolador, e o Meu Destino 2 tá custando R$35. Foram livros que deu muito trabalho pra poder fazer, de verdade mesmo, deu muito trabalho, assim como esse vídeo também me deu muito trabalho pra poder fazer. A saga Meu Destino está disponível na Amazon, Wiclap e Clube dos Autores. Se você quiser comprar lá, vai ser a melhor opção, só que na Wiclap é um pouco mais caro. Tá, por mais que Meu Destino 2 seja um livro muito completo assim, ele tem seus defeitos, assim como os outros também tem. Infelizmente, no meu livro tem erros de ortografia que eu sempre vejo quando eu vou analisar ele novamente. Mas eu já conserto tudo direito quando eu vou ler novamente. O lado ruim do Meu Destino 2 é que a história é um pouco corrida, não tem muitos capítulos não. Só tem 12 capítulos para poder fazer uma leitura de 1.500 palavras cada capítulo. Ou seja, é um pouco mais curto do que o Meu Destino, o Laços Entrelaçados. Já o Desolador do NTC foi um livro mais curto ainda, porque eu não tava com muita criatividade para poder desenvolver a história do próprio protagonista, o Mick Cavill. Mas no final das contas eu consegui fazer tudo direitinho. Só que eu tive que colocar a história dos Corujas Negros lá dentro, para poder complementar mais a história desse universo do Meu Destino. No caso foi a história do Desolador do NTC. Ou seja, o Desolador do NTC não teve muito destaque nesse livro que eu criei. Além do mais, esse foi o vídeo dos livros. Bom, eu espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreva no canal. É isso, e espero que vocês comprem o livro também, porque o livro tá muito bom, tá? Ele é muito bom mesmo. Mas enfim, é isso, valeu, falei nóis e fui!